Olá, muito bom dia, tudo bem? E aí, estou passando aqui para deixar uma palavra para nossa reflexão. E a palavra de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler o verso 9 e o verso 10. Acho muito interessante esta palavra e gostaria de compartilhar, que nos diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acho interessante esta palavra, porque quando a gente pega somente este verso 9, a impressão que dá é que Deus não tem deixado para a gente um gostinho assim, aquela esperança, aquela expectativa do que é a vida eterna, do que é desfrutar a vida eterna com Deus. A impressão que dá é que quando a gente fica só preso aqui nesse verso 9, a impressão que dá é que a vida de crente é uma vida monótona, é uma vida sem graça, é uma vida que você não consegue olhar além deste céu e parar para pensar as belezas, a delícia, como é maravilhoso viver a vida eterna com Deus. Porque as pessoas dizem assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. Se você fica preso só neste verso, você deixa de colocar a sua esperança, a sua expectativa para o futuro diante de tantas coisas maravilhosas que a Bíblia nos promete do que é a vida eterna, do que é viver com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Mas quando você lê o verso 10, aí a nossa expectativa, a nossa esperança, nós se enchemos de uma esperança de que vale a pena viver a vida de um crente, porque além dessa vida, do outro lado dessa vida, após a volta do Senhor Jesus, você vê as belezas, as maravilhas que Deus tem pra gente. Então, no verso 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, quando você vai para o verso 10, Paulo, a palavra diz assim: mas, olha esse mais, presta atenção, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eu quero falar para você um pouquinho dessa palavra mas. Quando você lê o verso 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, o que Deus tem preparado, aí você fica assim, nossa, que coisa monótona, a gente não sabe então o que vai ser, o que vai ter. Quando a gente te convida para uma festa, você começa a pensar o que que vai ter nessa festa, né? E Deus está convidando a gente para uma festa. Ah, mas Deus não revelou o que que vai ter lá, não. Olha o verso 10. Mas, o que que significa essa palavra mas? Deixa eu dizer para você uma ideia muito importante do que significa essa palavra mas. A palavra mas é uma conjunção adversiva. Ela serve para contrapor uma ideia à outra. E qual era a ideia contraposta à outra aqui? É que Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem penetrou em coração o que Deus tem preparado. Mas no verso 10 ele diz assim: mas, então essa palavra mas, ela serve para contrapor uma ideia à outra, ou seja, indicar contraste, oposição ou reserva no que está sendo dito. No que estava sendo dito e o que está sendo dito, o que estava é que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviu, nem penetrou em coração o que Deus tem preparado. Mas, aí essa palavra mas, ela indica um contraste, oposição ou reserva no que está sendo dito. Interessante isso daqui, né? Então, quando a pessoa está contando uma história e usa o mas, ela está mudando o rumo do que está dizendo.
geralmente para mostrar um obstáculo, uma surpresa ou algo contrário ao que parecia antes. Oh, meu Deus, que interessante! O que parecia antes é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem penetrou em coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a palavra de Deus diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus neste momento me revela pelo Espírito Santo que a vida eterna é gostoso. Deus me revela pelo Espírito Santo que na vida eterna não haverá o sol quente. Deus me revela pela palavra dele, pelo Espírito Santo, que na vida eterna não haverá noite. Deus me revela na sua palavra que as ruas são de ouro. Que maravilha! Deus me revela na sua palavra que o trono de Deus, as vestes de Deus cobre todo o seu trono, as abas das suas vestes. Isso é maravilhoso. E a palavra de Deus disse que um rio cristalino, o rio da água da vida, sai do trono de Deus, brilhante como um cristal. A palavra de Deus fala para mim que haverá a árvore que dá 12 frutos, cada mês um fruto diferente. Eu gosto muito de açaí e imagina um mês em que esta árvore estará dando fruto com gosto de açaí. Eu gosto muito de maçã. E imaginam então essa árvore dando para mim um fruto com gosto de maçã. Isso não é maravilhoso? Você parar para pensar o que Deus está revelando para você. Só de você saber que o Espírito de Deus revela que você não vai morrer, que lá não vai haver a dor, que Deus vai enxugar dos nossos olhos. Gente, isso é maravilhoso. Então a gente não deve de ficar preso no verso 9, que nem olhos ouviram, viram, nem ouvidos ouviu, nem penetrou em coração o que Deus tem preparado. Mas quando você vai para o verso 9, você observa que esse mas é um contraponto. Esse mas serve para indicar o que estava sendo dito e o que vai ser dito para frente. E o que vai ser dito para frente é que a palavra de Deus está me confirmando que Deus, pelo Espírito Santo, me revela as delícias, a maravilha que vai ser a vida eterna. Eu quero conhecer a Deus. A minha maior alegria, o meu maior esforço de ser um crente é de conhecer a Deus. Eu não me importo o que eu vou comer lá. Eu não quero saber o que eu vou comer, o que vai... Não. O meu maior prazer é de conhecer a Deus e dar um abraço apertado em Deus. Eu fecho os olhos, eu fico imaginando eu abraçando o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus, o Pai do nosso Salvador. Abraçar o Senhor Jesus. A palavra de Deus está me confirmando. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Qual o significado desta palavra prescruta? Essa palavra, a Bíblia está dizendo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. O que significa isso? Significa examinar minuciosamente, sondar, procurar entender algo de forma detalhada. Então é isso que o Espírito Santo de Deus ele faz. O Espírito Santo de Deus ele prescruta, ele busca a fundo, e o Espírito Santo de Deus passa para a gente as maravilhas, até mesmo os planos de Deus que Deus tem para esse planeta Terra. O Espírito de Deus ele revela isso para mim e para você. Isso é maravilhoso, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo de Deus me revela alguns dos pensamentos de Deus.
Quais são alguns dos pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus são de paz, são de bonança para os seus filhos. Os pensamentos de Deus são de salvação. Os pensamentos de Deus são de levar aqueles que serão fiéis para a eternidade, para o céu e desfrutar a eternidade com Deus. Se eu for falar aqui para você muitos dos pensamentos de Deus, a gente vai passar aqui muito tempo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus revela a você as grandiosidades de Deus que Deus tem para mim e para você na vida eterna, logo quando o nosso Senhor Jesus voltar. Amém? Que Deus o abençoe.